A paz do Senhor para todos. Estamos aqui hoje no canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina para estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 13, cujo título é Perseverando na Fé em Cristo. Estamos encerrando o primeiro trimestre do ano de 2025, onde em nossa Escola Bíblica Dominical abordamos um assunto muito importante para a Igreja, intitulado Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então essa é a nossa lição que estamos encerrando hoje. Ao longo deste trimestre, conhecemos as principais heresias que distorcem e ameaçam a identidade e doutrina da Igreja de Cristo. Destacamos a necessidade de estarmos atentos e alinhados aos ensinamentos da Palavra de Deus, para não sermos enganados e para sabermos desmenti-las com autoridade. O textuário de nossa lição nos diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, que está em 2 Pedro, capítulo 1 e verso 19. A verdade prática nos diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para auferir a nossa conduta diante da sociedade, da pátria e da família. A Bíblia Sagrada, irmãos, é o nosso único manual e regra de fé e prática. É por meio dela que ajustamos a nossa conduta de acordo com a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Nessa lição, vamos refletir a importância da perseverança na fé em Cristo, diante das heresias. E a heresia, como bem sabemos, é fruto da escolha pelo erro, pelo pecado e muitas falhas particulares da interpretação da Bíblia, que conduzem à formação de seitas. Entretanto, a palavra de Deus não é de particular interpretação, como afirma o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, do 20 e 21, que a profecia foi realizada por homens santos, iluminados, inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, traz um comentário onde diz que o que Pedro afirma nesse trecho sobre a origem e autoridade da profecia, que vieram de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, é verdadeiro a respeito de todas as coisas que constam em sua palavra. Escrita por homens santos, da parte de Deus, falaram e escreveram à medida que eram inspirados pelo Espírito Santo. E isso nos garante que a mensagem de Deus é infalível, isto é, incapaz de falhas ou erros, nunca está errada. É completamente verdadeira e eficaz em seus ensinamentos. E é inerrante, isto é, livre de falsidade, erro ou engano. Devemos nos basear somente na palavra de Deus, desenvolver maturidade espiritual e resistir aos enganos que surgem ao longo dos tempos. A palavra-chave de nossa lição é perseverança. O primeiro tópico nos diz: diante das heresias é preciso perseverança. E o primeiro item fala sobre os falsos mestres. Falsos mestres não surgiram há pouco tempo. A igreja primitiva foi frequentemente atacada por heresias que distorciam os ensinamentos de Cristo. Paulo, em suas cartas, frequentemente alertava sobre a presença de falsos mestres e ensinamentos errôneos
que podiam desviar os cristãos da verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 4, ele diz: nem se ocupem com fábulas ou genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E na Epístola a Tito 1 e 14, ele também escreveu: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo fala sobre fábulas e genealogias intermináveis, que eram histórias sem fundamento que levavam os cristãos a perder o foco no essencial da fé. Essas heresias não eram apenas debates teológicos, mas ameaças à própria sobrevivência da igreja, visto que alguns movimentos religiosos pinçavam as escrituras em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Outros usavam a Bíblia fora do contexto e até mesmo mudando o texto sagrado. Então precisavam ser combatidas com firmeza e discernimento. Paulo combate especificamente dois grupos heréticos: os gnósticos, que eles alegavam possuir um conhecimento esotérico e secreto sobre Deus, e os falsos mestres judaizantes, que insistiam na necessidade de práticas e costumes, como a circuncisão, para a salvação. Hoje, embora esses grupos específicos não existam mais de forma explícita, vemos um fenômeno semelhante: movimentos que tentam adicionar ou modificar o Evangelho com novos ensinamentos e distorções, e até doutrinas que se dizem mais avançadas do que a verdade bíblica. Isso ocorre em várias partes do mundo cristão, onde a Bíblia é desconsiderada em favor de visões pessoais ou culturais. No segundo item, a experiência apostólica. Paulo elogia Timóteo, que foi um exemplo de perseverança, especialmente porque ele cresceu em um ambiente muito difícil, marcado por perseguições e por falsas doutrinas. Timóteo foi discipulado por sua mãe Eunice e a sua avó Loide, mulheres que o ensinaram as Escrituras desde a sua infância, como vemos em 2 Timóteo 3 e 15, que está escrito: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Isso mostra a importância da educação cristã desde a infância, pois prepara os filhos para enfrentar os desafios da vida com a base sólida na palavra de Deus. O terceiro item nos diz: entendendo o querer. Perseverar na fé não é apenas resistir passivamente ao mal, mas é também manter um compromisso ativo com os ensinamentos de Cristo. Paulo, em 2 Timóteo 3 e 12, diz que também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E o verbo querer aqui é mais que um simples desejo, é uma resolução, ou seja, um propósito de coração, uma vida com propósito. A perseguição, então, não é apenas uma consequência da oposição externa, mas também um sinal de que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, que muitas vezes será rejeitada por aqueles que vivem em trevas. Assim como os cristãos da época de Paulo, hoje também enfrentamos perseguições de várias formas. Seja em discussões filosóficas sobre moralidade, seja na pressão para que a igreja se cale frente a injustiças sociais, ou mesmo na luta contra ideologias que tentam redefinir a família
e os valores cristãos. No entanto, não podemos ceder. Devemos perseverar na fé, pois é isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. O quarto item nos diz sobre as características dos enganadores. Os falsos mestres descritos por Paulo como impostores espalhavam doutrinas mentirosas e são condenados nas Escrituras, como vemos em 2 Pedro, o capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que nos diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É vital que os cristãos mantenham a integridade da doutrina recebida e se distanciem das falsas crenças, não esperando que os falsos mestres e as pessoas más mudem de comportamento sozinhos. Deixados a sós, eles irão de mal a pior. Se tiver oportunidade, corrija-os de modo que os conduza de volta à fé em Cristo. O segundo item, o segundo tópico diz: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. No primeiro item nos diz: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O apóstolo Paulo exorta Timóteo a permanecer na fé em Jesus, como está escrito em 2 Timóteo 13,14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Visto que Timóteo aprendeu com sua mãe Eunice, que era uma judia piedosa, e a sua avó Loide, como está em 2 Timóteo 2, 1 e 5, e do próprio apóstolo, a quem chama de verdadeiro filho na fé. Essa perseverança diz respeito à fidelidade do cristão em se manter na fé, diante das perseguições e das heresias. A herança espiritual que Timóteo recebeu no lar e o aprendizado apostólico são as sagradas letras, uma expressão bíblica alternativa para escrituras sagradas. A Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da nação e da família. Isso mostra a importância de termos um aprendizado constante e profundo das Escrituras. Hoje, a igreja tem muitas ferramentas, como escolas bíblicas, grupos de estudos e recursos online. No entanto, a verdadeira base para o aprendizado continua sendo a Bíblia. Devemos tomar tempo para estudar as Escrituras, meditar nelas e aplicar seus ensinamentos em nossa vida diariamente. O segundo item nos diz: permanecendo firmes nas sagradas letras. Timóteo, cercado pelos falsos mestres e pelas inevitáveis pressões de um ministério crescente, poderia ter abandonado a sua fé ou modificado a sua doutrina. Então, uma vez mais, Paulo aconselhou Timóteo a olhar para o seu passado e a permanecer firme nos ensinos básicos a respeito de Jesus, que são eternamente verdadeiros. Como Timóteo, estamos cercados de ensinos falsos, mas não devemos permitir que a nossa sociedade distorça
ou coloque empecilhos à eterna vontade de Deus. Dedique diariamente um tempo para refletir sobre o fundamento de sua fé cristã, encontrado na Palavra de Deus, que são as grandes verdades que edificam a sua vida. Esse comentário está na Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. No terceiro item, a Bíblia é divinamente inspirada. O ensino de Jesus abrange valores espirituais. São instruções que abrangem vários aspectos da vida na área social e espiritual e contribuem para uma formação, para uma construção de uma sociedade piedosa e civilizada. Libertam o homem da ignorância e da cegueira, protegem os cristãos de serem levados por todo vento de doutrina, como escreveu o apóstolo Paulo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro, como está em Efésios 4 e 14. A Bíblia é divinamente inspirada. O ensino de Jesus abrange valores espirituais, que são instruções que abrangem vários aspectos da vida na área social e espiritual e contribuem na construção de uma sociedade piedosa e civilizada. Libertam o homem da ignorância e da cegueira e protegem os cristãos de serem levados por qualquer vento de doutrina, como escreveu o apóstolo Paulo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, como está em Efésios, no capítulo 4 e versículo 14. A Bíblia é infalível e fiel testemunho de Deus sobre a sua atividade de salvação a favor da humanidade, que ele realizou por meio de Jesus Cristo. Por esta razão, as Escrituras são incomparáveis, isto é, não tem igual em termos de liderança ou mensagem, concluída eternamente e convincente de maneira singular em sua verdade e autoridade a respeito de todas as coisas. Não há palavras humanas ou declarações de instituições religiosas que se comparem à autoridade da Bíblia. Este comentário também está na Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Quem já experimentou ler a Bíblia de maneira profunda sabe que, ao longo do tempo, ela começa a nos moldar. Ela nos corrige e nos direciona para uma vida mais justa e verdadeira. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela tem poder de mudar os nossos corações e as nossas atitudes. O terceiro tópico nos diz: tendo as Escrituras como fundamento. O primeiro item, a autoridade apostólica. A Igreja deve submeter-se à autoridade das Escrituras apostólicas, que incluem os Evangelhos e as Epístolas. Não há necessidade de buscar novas revelações e estão no mesmo nível do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, em 2 Pedro 3, 15 e 16, afirma que as suas cartas devem ser tratadas como escritura, inspirada e com a mesma credibilidade do Antigo Testamento. No segundo item, a abrangência. O Novo Testamento esclarece, através do termo escritura, ou no plural escrituras, se referir também ao Antigo Testamento. E isto é sacramentado em 2 Pedro 3 e 2, que nos diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento, ou seja,
toda escritura é inspirada por Deus. Terceiro item, Manual de Deus. Como estaríamos no mundo sem a Bíblia? Estaríamos no mundo à deriva? A Bíblia não nos deixa sem respostas. O Salmo 119 e verso 105 nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nossas crenças e práticas se fundamentam na palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus, porque ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Conclusão. A palavra de Deus é um guia seguro para nossas vidas. É a nossa única fonte de autoridade e sabedoria. A perseverança na fé e o compromisso contínuo com as Escrituras nos garante que, em tempos difíceis e de perseguição, estaremos firmes na verdade. A Bíblia é inerrante, suficiente e transformadora e deve ser a base de toda nossa vida cristã. Ao permanecermos fiéis a ela, poderemos resistir às heresias e viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Que possamos, como a Igreja de Cristo, ser como Timóteo, fiel ao ensino das Sagradas Escrituras e disposto a perseverar na fé, não importa as dificuldades. Que a Bíblia seja a nossa bússola em meio ao caos deste mundo e que ela nos guie para uma vida que honre a Deus e seja fiel ao seu Evangelho. Que Deus nos abençoe.